Pessoal, começando a nossa aula número 1 sobre direito administrativo. Vocês estão vendo aí no fundo as telas do manual da aprovação. Esse material aqui, que é fininho, feito para você esgotar cada disciplina do edital em apenas 7 dias, e eu posso comprovar. Ele é fininho, mas você poderia ficar inseguro. Será que a matéria toda está aqui? Toda a matéria está aqui, porque eu encaixei todas as questões dos últimos 11 anos nesse material. Não existe questão de prova dos últimos 11 anos de nível médio e nível superior que não seja respondida por esse livro, gente. Esse livro responde a mais de 42 mil questões de prova. Todas as questões estão aqui. Como é que você vai estudar? Começou a estudar o capítulo. Observa quais que são os tópicos mais cobrados, os artigos mais importantes. Assista a videoaula antes de iniciar a leitura, porque aí facilita o seu entendimento. E depois o detalhe está no texto. O texto é todo colorido. Existem algumas partes que estão destacadas em verde, algumas partes destacadas em amarelo e algumas partes destacadas em vermelho. Por que, professora? O que acontece? Como a gente encaixou todas as questões de prova nesse material, eu consigo mostrar para vocês o que é mais importante. As partes que estão destacadas em verde respondem a 100 questões de prova, as partes destacadas em amarelo a 200 questões de prova e as partes destacadas em vermelho a mais de 300 questões de prova. Então, dessa forma, você já sabe o que é mais importante, já sabe o que é mais cobrado, já sabe o que tem mais chance de aparecer na sua prova. E como que você vai estudar? O seu maior ativo é o seu tempo e você quer ser aprovado muito mais rápido. Para de se enganar. Você vai ficar assistindo um monte de videoaula, lendo um monte de PDF enorme que você vai esquecer. Então, parou de estudar dessa forma. O foco é na resolução de questões. Como que você vai estudar então? Terminou de ler essa página? Antes de virar para a próxima página, você vai aproximar o celular do QR Code de questões, que está aqui no finalzinho de cada página. E vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Ou seja, você vai aplicar aquele conteúdo na hora, imediatamente. Terminou de ler? Já vai aplicar o conhecimento, fazer questão, ver como que a banca cobra, entender como que a banca cobra. Você faz isso tudo imediatamente. Combinado? Então tá, prof, dito isso, você vai ter um ganho, uma motivação, vai acertar mais questão e vai alcançar o seu sonho, que é a aprovação. Esse é o melhor material do país. Então vamos lá, vamos aprender. Gente, o que é direito administrativo? Olha, comecei a estudar direito administrativo. Essa parte inicial da matéria, o que é muito importante? O conceito de administração pública é o tópico mais importante. Dá uma olhada nos artigos mais cobrados e vamos entender então o conceito de direito administrativo. O que é direito administrativo? Direito administrativo é uma área do direito que vai regulamentar a função administrativa que o Estado desempenha. O Estado, gente, desempenha um monte de função, faz um monte de coisa. E uma das funções é a função administrativa, função de administrar uma grande empresa, que é a máquina pública. Quando a gente está falando de administrar essa empresa, as relações que existem entre órgãos e entidades vão estar regulamentadas pelo direito administrativo, né? Que está ligado a essa gestão. Além disso, a relação que existe entre a administração e os cidadãos que recebem aqueles serviços públicos também está regulamentada pelo direito administrativo. E, além disso, as relações que existem, gente, entre o quê? Que envolvem a prestação das atividades da administração. Prestação de serviço público, exercício do poder de polícia, intervenção do Estado na propriedade privada, tudo que o Estado faz também está regulamentado no direito administrativo. Então, para fins de prova, direito administrativo, área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha para atender o interesse público. E quando a gente fala de função administrativa, né, de administração, eu estou falando que o direito administrativo vai regulamentar as relações que existem entre os órgãos e entidades da administração, a relação que existe entre a administração e os cidadãos e também vai regulamentar a prestação dos serviços públicos, a atuação da administração pública. Esse é o conceito e é o tópico número 1 do seu edital.